Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Eu queria ler aqui um trecho de um livro que fala sobre a vida de Jesus. Tem um tema aqui que diz Jesus e as mulheres, né? O apedrejamento era talvez a culminação desse tipo de agressividade humana que anseia por condenar e eliminar, e mesmo nos tempos de hoje, jogar pedras ainda é usado como excelente expressão figurada. Não há nem necessidade de lembrar o conhecidíssimo episódio da adúltera pegada em flagrante, em que Jesus também flagrou seus condenadores de típicas projeções. Este incidente está em alguns manuscritos de João 7, 53 a 8, 11. Mas ninguém discute hoje que não faz parte do texto do quarto evangelho. Talvez seja de Lucas, concordando bem com seu espírito generoso. O apedrejamento era um castigo dos mais revoltantes da lei antiga, e aplicava-se não só ao adúltero, né, Deuteronômio 22, 22 a 24, Levítico, e aplicava não só ao adúltero, né, e Deuteronômio 22 a 24 e Levítico 20, 10, como também a recém-casada cujo marido descobriu que ela não era virgem e não tinha o esperado selo de segurança, né, da mercadoria nova, Deuteronômio 22, 21. Mas também era a punição daquele que adorava outros deuses, uma espécie de adultério religioso, Deuteronômio 17, 2 a 7. Seja como for, nem seus piores inimigos jamais acusaram Jesus de qualquer falta sexual e as supostas ameaças de apedrejá-lo. João 10, 31 e 11, 8. Era por indignação diante do que dizia. Como já vimos, Jesus tinha relações livres e desinibidas com mulheres, e isto em boa parte provavelmente por causa da sua castidade natural. Como deve ter superado por completo desejos sexuais, não precisava erguer barreiras ou embaraçar-se. Seu nível de pureza era dos mais elevados neste ponto. Em Mateus 5,28 diz assim: Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Para a grande maioria, talvez a pureza pareça um cume inacessível, como os Himalaias, mas Jesus estava apenas insistindo num fato aceito por todas as tradições de vida espiritual. Abster-se apenas de ação não basta, quando ainda se preserva o impulso na mente. O preceito pode parecer uma exclusão demasiado negativa do amor físico e, sem dúvida, inspirou atitudes puritanas as mais prejudiciais, que provavelmente não era parte do espírito de Jesus. Talvez suas ideias mais explícitas sobre o lugar e importância do sexo estejam na resposta que deu aos discípulos quando estes declararam que provavelmente seria melhor não casar. Isto é uma coisa que nem todos podem aceitar, mas só aqueles a quem é concedido, pois há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno, ou foram feitos eunucos pelos homens, e há outros ainda que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, que aceite. Mateus 19, 11 a 12. Esta é uma afirmação bem realista e sensata,
e tem implícito um conselho prudente de não forçar nada. Em toda a sociedade tem havido uma minoria de homens e mulheres que, por causa de tendências religiosas naturais, escolhem o caminho da castidade. Por outro lado, Jesus conhecia os casos de homens que eram castrados, mas isso nunca foi permitido entre os judeus. Só um homem inteiro podia participar da vida religiosa. Deuteronômio 23:1. Infelizmente, Orígenes, o notável teólogo e erudito cristão do século III, tomou ao pé da letra o dito de Jesus sobre eunucos, que assim se fizeram por causa do reino dos céus. É claro que ele estava falando de um voto de castidade, não da emasculação que a lei judaica proibia. E castrou-se a si próprio quando moço. Quando se reconhece que esse tipo de castidade do homem de Deus ocorre em todas as grandes tradições religiosas, embora não com caráter obrigatório, o celibato de Jesus deixa de ser coisa estranha ou difícil de explicar, como parece ser para certos estudiosos, em especial os meios provincianos, que só querem ver em Jesus um rabino ou profeta judeu. É o caso de Gesa Vermes, em seu livro com o título significativo de Jesus, o Judeu, que importa que a Bíblia hebraica nunca prescreve uma vida de celibato total. Como todo grande mestre, Jesus era um espírito inspirado que não imitava precedente. Era sua própria lei, para usar uma expressão de Paulo em Romanos 2,14. Mas mesmo na tradição judaica, havia casos de celibato ou voto de castidade, como entre os essênios, que o próprio Vermes cita. E como não se fala das mulheres de Elias, Eliseu ou do próprio João Batista, é de presumir que fossem solteiros. Também seria ingênuo e anacrônico tentar ver em Jesus um feminista moderno. A despeito da sua evidente simpatia e mesmo ternura pelas mulheres, a sociedade judaica ataca a lei mosaica, atada à lei mosaica, era extremamente conservadora neste ponto, e não havia condições para as veleidades de emancipação feminina que, de certo, surgiram entre os gregos e os romanos. A posição das judias neste tempo não era muito diferente da que tem ainda hoje as muçulmanas nos países árabes mais conservadores. Por exemplo, o uso do véu era obrigatório. Se uma mulher saísse de casa com o rosto descoberto, o marido tinha o direito de divorciar-se dela sem compensação. A reclusão das mulheres era a regra, e o poder patriarcal do pai e do marido quase ilimitado. O pai podia vender uma filha menor como escrava, e o casamento era considerado uma aquisição da mulher, que na verdade era para todos os efeitos a serva do marido, com o dever de obedecer-lhe em tudo. Na verdade, ela o tratava em geral de Rabi, mestre, senhor, como em Rabi. Só o homem tinha o direito de divórcio, e assim a posição de Jesus era na prática uma restrição do machismo. Marcos 10:2 e Mateus 19:3 em seguinte. As obrigações domésticas das mulheres eram as mais exaustivas, e mesmo os evangelhos ela aparece em geral servindo. É característico que quando Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre, ela se põe imediatamente a servi-lo. Marcos 1:31 e paralelos.
Mas como Cristo exaltava a ideia do serviço, sua mensagem também trazia implícita a reabilitação das mulheres. Tudo bem, meus amados irmãos? Vamos ficando aqui. Vamos no próximo estudo, nós vamos falar, dando continuidade a esse estudo, sobre Maria e Marta. Até lá e uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei.